Salve, torcida vascaína! E o gigante segue ativo no mercado e apresentou na data de ontem, dia 26, dois reforços de peso, o zagueiro Robert Renan e o atacante Andrés Gomes. Vamos falar sobre essas apresentações e o que eles podem agregar ao elenco do Vasco. E também falar sobre a chegada do jovem atacante Matheus França, que foi contratado aí para reforçar o Vasco na sequência da temporada, e da negociação aí do zagueiro Carlos Cuesta, que talvez esteja chegando aí para reforçar a zaga do Vasco. E claro, vamos falar aí sobre essa sequência decisiva que começa hoje contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Então já fortalece o like, se inscreve no canal e bora para mais notícias sobre o Vascão. No início da tarde de ontem, o Vasco apresentou oficialmente o zagueiro Robert Renan, um zagueiro aí de apenas 21 anos, que já chega com moral, né? Ele assinou um contrato de empréstimo com o Vasco até junho de 2026 e já está no bid, ou seja, ele já pode estrear hoje mesmo contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Na coletiva de apresentação, ele deixou claro que já está pronto para começar a jogar, mas também falou que não joga oficialmente desde maio, quando ainda defendia o Al-Shabaab. O Robert era jogador do Zenit da Rússia e estava emprestado para o Al-Shabaab. O Robert é um jogador que foi revelado pelo Corinthians, tem passagens aí pelo Zenit da Rússia e já foi convocado aí também para as seleções de base. Ele é um zagueiro canhoto com uma boa saída de bola e que chega aí para brigar pela posição na zaga. Acredito que já chegue para assumir a vaga de titular assim que estiver aí com condições de jogo, né, com ritmo de jogo. O Robert tem vaga aí nessa equipe titular do Vasco devido à carência de zagueiros que o elenco do Vasco tem nesse atual momento. É um nome que pode se encaixar muito bem aí no esquema do técnico Fernando Diniz, que gosta de zagueiros que saibam sair jogando. Mas será que ele já estreia hoje nesse clássico decisivo aí contra o Botafogo? Acredito que ele vá iniciar aí no banco de reservas ou talvez nem seja relacionado ainda devido aí às condições de jogo, né? O Robert acabou de chegar, então infelizmente ainda não está no seu melhor físico, né, na condição física aí para atuar nessa partida de hoje contra o Botafogo. Um outro reforço que foi apresentado aí junto com o Robert foi o atacante Andrés Gomes, o colombiano aí, que já estreou com a camisa do Vasco na rodada passada do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. Gostei bastante aí da movimentação do Andrés Gomes, do estilo de jogo dele, um jogador rápido, que dribla, que vai à linha de fundo, dá o passe para o atacante, né? Ele deu uma assistência para o Ryan fazer o segundo gol do Vasco, então é um reforço aí que pode ser bastante útil, principalmente aí no segundo tempo, quando o Vasco precisar aí puxar contra-ataques na segunda etapa. E é um jogador rápido, promissor, um jogador jovem e promete muito aí. Vai ser bastante útil aí, vai nos ajudar na sequência dessa temporada. E mais um reforço confirmado aí chegando ao Vasco é o jovem atacante Matheus França, um atacante também de apenas 21 anos, que estava aí no Crystal Palace da Inglaterra, né? Desembarcou no Rio de Janeiro ontem, fez exames, foi aprovado aí e assinou até junho de 2026 com o Vasco. Então o Matheus é um jogador aí bem promissor, vendido aí por 20 milhões de euros pelo nosso rival. No Crystal Palace ele não teve tantas chances, mas é um jogador de velocidade, habilidoso, e que pode atuar aí tanto aberto pelas pontas como também centralizado. Na sua chegada ao Rio, o Matheus disse aí que é muito bom aí estar de volta ao Rio de Janeiro, especialmente em um clube gigante aí como o Vasco, que está bem fisicamente e pronto para ajudar 100%. Ou seja, diferente do Robert Renan, ele já está com ritmo de jogo e a torcida espera aí que seja um jogador que traga mais agressividade ao ataque do Vasco, né? Algo que o Vasco vem precisando aí também bastante nessa sequência até o final da temporada. Agora, fazendo uma análise aí do nosso elenco, né? O Robert Renan chega para reforçar a nossa defesa, que vem enfrentando altos e baixos ao longo dessa temporada, né? Pode formar dupla aí com o Carlos Cuesta, que talvez esteja chegando também para reforçar o Vasco. O Vasco segue em busca de reforços para reforçar aí a sua zaga. A zaga do Vasco vem sendo bem vazada aí ao longo dos últimos jogos e precisa se reforçar. O Robert Renan é o primeiro reforço do Vasco
na defesa. E a tendência é que nos próximos dias um segundo nome aí seja anunciado para reforçar a defesa do Vasco. Dessa vez um zagueiro que jogue pela direita. Com a chegada de mais um nome, a tendência é que a defesa do Vasco esteja formada. Então aí o Vasco ainda necessita desse último reforço aí para fechar a defesa. O Vasco vem fazendo uma reformulação no seu elenco. Temos aí a saída do Sforza por empréstimo para o Juventude. Então, assim, precisa ter essa renovação para que os resultados venham a acontecer. Até agora, o Vasco está em 16º lugar no Campeonato Brasileiro, né? Então, precisa voltar aí a se recuperar na temporada. Além desses dois reforços aí já confirmados, o Robert Renan e o Matheus França, o Vasco negocia a contratação do zagueiro Carlos Cuesta, zagueiro colombiano aí de 25 anos, que pertencia ao Galatasaray da Turquia. O Vasco negocia aí os últimos detalhes dessa contratação, os termos do contrato, e espera aí nas próximas horas anunciar a contratação desse zagueiro. O problema é que o Torino da Itália entrou na disputa aí nas últimas horas, né? Então é um negócio que ainda pode ter uma reviravolta, uma segunda reviravolta, porque o Cuesta vinha negociando com o Vasco nos últimos dias e acabou aí aceitando a proposta do Spartak de Moscou. Só que chegando lá, os termos de contrato discutidos mudaram. Então o Cuesta voltou atrás e procurou entrar em contato com o Vasco para negociar aí mais uma vez e procurar aí um novo clube. Então o Vasco vem negociando aí com o Cuesta, espera fechar a contratação desse zagueiro aí e esperamos que dessa vez aí essa contratação se concretize, né? Porque já é a segunda vez que o Vasco negocia com esse jogador. Se o Carlos Cuesta vier, o Vasco vai ter uma dupla de zaga bem jovem aí, com o Robert Renan e o Carlos Cuesta, formando essa dupla de zagueiros. Então uma dupla aí com bastante potencial, uma zaga leve, rápida, com boa saída de bola. Esperamos aí que essa contratação ocorra de fato nas próximas horas, até porque a janela de transferências já está aí finalizando. E com a chegada desses dois jogadores, o futuro da zaga do Vasco ficaria bem encaminhado, mais tranquilo, e acredito que o Vasco não irá sofrer tanto na sequência da temporada. O Vasco vem improvisando o Hugo Moura na zaga, né? Então um volante que vem sendo improvisado na zaga. Acredito que o Hugo Moura vai iniciar a partida de hoje contra o Botafogo, devido à falta de opções no setor. Então é urgente a chegada desses jogadores e que eles já possam iniciar aí para tentar ajudar o Vasco o mais rápido possível, tanto na Copa do Brasil como no Campeonato Brasileiro, na briga para fugir aí do rebaixamento. Agora, rapaziada, falando de dentro de campo, o Fernando Diniz está bastante pressionado, né? O aproveitamento dele no Vasco é de apenas 36%. Em 19 jogos, foram apenas 4 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Muito pouco aí para um elenco que, ao meu ver, não é ruim. O time do Vasco não é ruim, mas não está encaixando aí o jogo do Vasco. O estilo de jogo do Fernando Diniz não vem sendo efetivo no Vasco. Não encaixou o estilo de jogo aí, a proposta do Fernando Diniz. Então é uma semana decisiva para o Fernando Diniz no comando do Vasco. E ele vai ter essa oportunidade aí mais uma vez, já esteve pressionado em outro momento, de tentar tirar o Vasco dessa situação. A tendência é que com a chegada desses reforços, o Vasco possa melhorar aí sua qualidade e suba na tabela aí no Campeonato Brasileiro, como também passe de fase aí na Copa do Brasil. Mais uma competição que o Vasco participa. Mesmo assim, o presidente Pedrinho mantém a confiança no trabalho do Fernando Diniz. Ele acredita aí que o estilo de jogo do Diniz, de posse e intensidade, ainda pode dar certo, né? Mas a sequência aí de jogos vai ser decisiva e veremos os próximos capítulos aí do Fernando Diniz sobre o comando do Vasco. Na minha visão, o Vasco tem mostrado evolução em alguns jogos, como é o caso do jogo contra o Santos, que o Vasco venceu aí por 6-0, mas o Vasco peca muito na consistência. O Vasco é um time muito inconstante, onde aplica uma goleada em uma rodada e na outra sofre a derrota aí para o Juventude, que é um dos piores times desse campeonato. Então essa sequência aí vai definir se o Diniz vai ficar ou não
no comando do Vasco aí até o final do ano. Os próximos jogos do Vasco, nós temos aí, no dia de hoje, 27/8, Vasco e Botafogo pela Copa do Brasil, jogo de ida em São Januário. No dia 31/8, o Vasco vai a Recife enfrentar o Sport em confronto direto contra o rebaixamento. O Sport que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, então o Vasco necessita muito vencer esse jogo. No dia 11/9, jogo de volta da Copa do Brasil, Botafogo e Vasco pelas quartas de final. Provavelmente esse jogo aí no Engenhão. No dia 14/9, Vasco e Ceará pelo Campeonato Brasileiro. E fechando no dia 21 de setembro, Flamengo e Vasco, Campeonato Brasileiro, Clássico dos Milhões. Ou seja, pedreira atrás de pedreira, rapaziada. Hoje tem clássico aí contra o Botafogo, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. Depois um confronto direto aí contra o Sport e o Ceará. E depois o clássico contra o Flamengo, né? Essa sequência aí vai dizer muito sobre o futuro do nosso Vasco nessa temporada. O Botafogo vive uma fase muito boa, mas clássico é clássico, especialmente em São Januário, onde o Vasco é muito difícil aí de ser batido e vai brigar aí com unhas e dentes por essa vaga, principalmente aí por conta da premiação que a Copa do Brasil oferece, muito boa. Então esse é um jogo que pode ser o divisor de águas do Vasco nessa temporada. Como torcedor, eu gostaria muito que o esquema, né, o jogo do Fernando Diniz funcionasse no elenco do Vasco. Acho difícil devido às peças que o Vasco tem. O Vasco tem um centroavante aí que não é um centroavante de tanta mobilidade, então o jogo do Fernando Diniz fica muito mais restrito com relação a isso, né? E também a gente necessita de defensores que tenham uma boa saída de bola. Um outro problema é que o esquema de jogo do Fernando Diniz não tem tanta variação. Então, os adversários acabam que já têm uma ideia daquilo que o Fernando Diniz vai aplicar durante o jogo. Com a chegada desses reforços, vamos torcer aí para que o time do Vasco engrene e possa aí melhorar os resultados nessa temporada. Gosto muito do Fernando Diniz, um grande profissional, um treinador que tem a sua visão de jogo, tem o seu estilo aí de jogar. Gosto do estilo do Fernando Diniz, mas não é um jogo que funciona em todas as equipes. Mas e aí, torcida vascaína, gostaram das contratações do Robert Renan e do Matheus França? O que é que vocês acham? Acreditam que os dois já devem estrear contra o Botafogo ou é melhor esperar? E o Diniz merece mais tempo ou vocês acham que ele já está na corda bamba e a qualquer momento aí pode entregar o cargo? Deixa nos comentários aí a opinião de vocês. Não esquece de deixar o like e se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma notícia sobre o nosso Vascão. Um abraço e até a próxima.